Vocês estão em cima de trilhões de reais, não podem continuar sendo pobres em cima de uma terra rica. Quem disse isso foi o presidente da República em dezembro do ano passado, se eu não me engano. Esqueci de anotar a data. Essa é uma fala que parte de uma figura que exerce um cargo público muito importante, né? É o chefe do executivo. Mas assim, é uma opinião que é compartilhada por um número enorme de pessoas, né? Sejam pessoas diretamente envolvidas e interessadas em terras indígenas por causa do agronegócio, por causa do garimpo do ouro ou de outras coisas preciosas, enfim. Mas vamos falar sobre isso, né, gente? Vamos falar sobre a luta indígena pelo direito à sua terra, ao seu território. É como se você tivesse a sua casa quitada, tudo ok, tu tá pagando as contas direitinho, tu não já se tem financiamento, já foi, ela é sua. Tá lá no documento, no RGI, que ela é sua. E de repente alguém chega e diz assim, não é sua, porque olha só, eu vou plantar meu arroz aqui. Ou então tem que nem aquela novela, né, O Outro Lado do Paraíso, tem uma jazida de ouro aqui, então você vai sair daqui, isso aqui vai ser meu, eu vou explorar esse minério, vou lucrar com ele, você não vai ver nada, nem sequer ser indenizado por perder a sua casa. É isso que, né, uma galera aí do norte, principalmente, né, que a gente vai falar principalmente de populações indígenas do norte do país, esse é o maior debate, esse é o maior conflito que a gente vive em questões de território, né? Então tem um livro muito bacana pra gente, quem quiser entender mais esse babado aí, essa confusão, essa gritaria toda, porque assim, o indígena não tem, quase que sai uma coisa aqui, o indígena não tem um dia de paz nesse país, né? Seja de forma assim muito aberta, é quase que uma guerra com o próprio Estado, né? Ou de maneiras de rotinas, né? Eu digo o tal do racismo estrutural, né, que vem com aquela discriminação no dia a dia, no cotidiano. É porque tem celular, não é indígena, é porque tá na universidade, não é indígena, é porque tá usando calça, salto, tênis all-star, não é indígena, né? E, enfim, a gente tem uma ideia muito errada sobre o que é ser indígena, né? E é uma briga até que os próprios indígenas, assim como as populações negras têm, né? A gente tem que estar o tempo todo dizendo o que é ser negro, o que é ser indígena, né? E as pessoas preconceituosas têm uma mania também de unificar, né? O que é ser negro, o que é ser indígena. Como se fosse uma cultura homogênea, né? Na verdade, são muitos povos indígenas com culturas, línguas, são as mais diversificadas etnias que o país tem, do sul ao norte, do Oiapoque ao Chuí. Então, assim, vamos com calma. Tá aqui um livro muito bom para vocês entenderem esse processo até jurídico, né? Eu acho que os indígenas brigam muito na justiça pelos seus direitos real, assim, porque vira e mexe tem alguém aprontando alguma coisa. Eles não têm paz. Tem esse livro aqui, Macunaíma Grita, Terra Indígena, Raposa, Serra do Sol e os Direitos Constitucionais no Brasil. Por que indicar esse livro? Parece um título grande, não parece ser tão charmoso assim, interessante, mas ele é. Se você quiser conhecer a história, sabe, da luta indígena, né? Se quiser saber os direitos dos indígenas, por que eles são brasileiros, sim, tá? Como você, como eu, são brasileiros, natos, não são naturalizados, tá, gente? Muita coisa que você pode aprender aqui de uma forma, ao mesmo tempo, simples, né, ao mais elaborado, porque você tem aqui texto de historiadores, de juristas, de antropólogos, de jornalistas, também de artistas, né? Enfim, deixa eu lembrar aqui da galera que tá aqui nesse livro. Então você tem o historiador
Boris Fausto, o antropólogo Eduardo Viveiro de Castro, tem político também, Marina Silva, que ela é uma ativista do meio ambiente, né? Tem o Carlos Ari Brito, que é ministro do Supremo, Sérgio Manberti, que é ator e na época do governo Lula ele trabalhou muito com o Ministério da Cultura, e a Joênia Batista de Carvalho, que é uma indígena do povo Apixana, e ela faz uma brilhante defesa pelos direitos dos territórios dos povos indígenas Raposa Serra do Sol. Para entender um pouquinho esse livro, Macunaíma Grita é o nome de um coletivo, mas enfim, esse livro vai abordar um processo de julgamento que aconteceu no Supremo Tribunal Federal, onde o senador, deixa eu pegar aqui o nome dele, Augusto Botelho Neto, em 2009, ele pediu a anulação da portaria que foi homologada pelo então presidente Lula em 2005, que dava o direito à terra Raposa Serra do Sol, aqueles 4 são 5 povos indígenas ali, né? Fica na região de fronteira. Deixa eu mostrar aqui um mapa para vocês. Nessa faixa laranja aqui, você tem o território do Raposa Serra do Sol. Em toda essa faixa cinza, delimitada ali pela cor branca, né? Esse cinza mais clarinho é o estado do Roraima. E você vê que a reserva Raposa Serra do Sol faz fronteira com a Venezuela, e ali perto onde está ali o Iramutã fica a Guiana, né? Ali fica também o Monte Roraima, ali tá ali Parque Nacional do Monte Roraima, tá ali em cima. Enfim, tá perto da capital Boa Vista. Ok, para vocês terem noção, né, do que a gente está falando, ter dimensão do que é o território e onde fica. Sim. Então esse livro ele tenta também enfrentar o discurso antirracista, né, que está na mídia, que está no senso comum da população, da sociedade também, né, contra que visa a discriminação da população indígena. Então esse livro ele faz um apanhado histórico, faz um apanhado na questão de direito, é um livro muito instrutório. E você pode ler também um texto muito lindo, que é o da Joênia Batista de Carvalho Apixana. Ela é uma indígena e o texto é a fala dela no Supremo Tribunal Federal, defendendo o direito do território da Raposa Serra do Sol. Repetindo, um senador entrou com um processo contra a portaria em 2009, que já tinha sido homologada pelo presidente Lula em 2005, dando a todos os povos ali que habitam o Raposa Serra do Sol, que são 5, o direito da terra. Ou seja, aqueles fazendeiros que tinham plantado lá seus arrozais, eles tinham que sair porque o presidente já tinha assinado e homologado a decisão. Mas aí o senador entrou com o processo para anular essa decisão presidencial. Então, o que acontece nesse livro é justamente quase tudo, né, que foi usado no processo para a defesa dos territórios daqueles indígenas que habitam ali o norte de Roraima. E aí você tem o voto do ministro relator, por exemplo, ele vai falar sobre o significado índios, né, tá entre aspas, as terras indígenas como parte essencial do território brasileiro. É uma defesa muito linda, por isso que eu assisto aquele canal do Supremo Tribunal, porque é muito legal ver os juristas falando. O conteúdo positivo do ato de demarcação das terras indígenas, enfim, aí ele vai falar sobre a pertinência dos indígenas e o meio ambiente, isso é muito importante, né? Enfim, e aí ele vota em favor da demarcação e da permanência da portaria que o presidente Lula assinou lá em 2005. E essa briga, gente, esse conflito já acontece há muito tempo, claro, mas tem essas datas, 2009, 2005, muito importantes. E também 77, que é quando os militares estão no governo e acontece a bagunça toda, né? Eu anotei aqui, na época dos militares, há uma fake news, né, uma notícia falsa, que já daquela época já tinha isso, gente, que era que o povo Yanomami ia fundar um estado Yanomami.
e, sei lá, ia juntar. Só que, assim, é uma fake news porque o povo Yanomami é múltiplo, assim. Eles estão tanto dentro do território que a gente chama Brasil, como dentro do território venezuelano. Então, até você criar uma entidade política que organize, que hierarquize a criação de um Estado Yanomami, nossa, mano do céu, tiraram isso do... E é uma briga que vai envolver setor militar, conservadores, agronegócio, mídia, mineradores, né? Você tem atualmente a briga maior é com os garimpo ilegal, né? Que até acaba trazendo os indígenas, né? Para essa ilegalidade. Mas assim, a gente também tem que pensar, bem lembrado, tem gente que fala assim, mas o indígena também tá lá no garimpo legal, não sei o quê. Mas além daquela defesa que sempre usada, que eles fazem de maneira tradicional, de maneira que preserva a vegetação, não é só isso. O desmatamento, essas invasões do território estão praticamente acabando com uma cultura. Então os indígenas têm que se virar de outras maneiras, né? Então, assim, ele está perdendo os rios por causa do mercúrio, enfim, e esses motivos todos que eu já falei, eles estão perdendo o que motiva eles culturalmente, né? O que é a sobrevivência deles, está afetando. Então eles têm que manter outra maneira de sobrevivência. E os mineradores acabam abrindo essa outra opção, né? Que é muito sedutora, você vai ficar rico, né? E esses setores, eles são muito agressivos, porque mesmo que exista essa decisão judicial, né, retirem-se das terras indígenas, eles respondem com violência, né? Eles criam milícias para enfrentar o Estado, por exemplo. Então, assim, é tudo conveniente. O Estado é conivente, ao mesmo tempo o Estado está em conflito também com esses invasores. Eu ia falar outro adjetivo, mas é muito pesado. O YouTube vai me bloquear. E aí, meio que respondendo aquela frase do Bolsonaro, você tem o jurista Dalmo Dallari falando que indígena é brasileiro, isso é óbvio, né? Então ele vai explicando o óbvio pra gente. E ao mesmo tempo ele fala que esses indígenas são titulares de direito não só da Constituição, mas eles também estão lá dentro da Declaração Universal dos Direitos Humanos e o Estado tem que rever... Gente, aparecendo aqui. Tem que, né, dar esse respaldo, dar essa proteção, essa segurança que é constitucional e universal, que é o direito à vida principalmente. Vou ler aqui o que o antropólogo Márcio Santilli e Beto Ricardo escreveram sobre direitos originários. O direito originário não é uma dádiva, é um reconhecimento, decorre de uma autoridade histórica que não pode ser ignorada. Já não se criam reservas indígenas, mas se reconhecem terras indígenas, ocupadas ou se reparam esbulhos recentes. A sua propriedade da União sendo reconhecido aos indígenas a posse permanente e usufruto exclusivo dos recursos naturais nela existente. O direito originário não é externo, mas se insere de forma apropriada no ordenamento jurídico nacional. Enfim, é isso aí, gente. É que às vezes está tão óbvio a situação, né, que a gente até, meu Deus, juro que é preciso falar e repetir coisas tão óbvias. Infelizmente sim, porque tem gente que não entende, tem uma dificuldade de aprendizado e a gente tá aqui para reforçar trazer esse conhecimento. É uma dica muito boa que eu quero que vocês deem uma olhadinha nesse livro. Se você, o que eu preciso entender e aprender sobre os direitos dos indígenas. Esse livro é muito bom para isso, tá? É isso. Boa leitura.